Fala pessoal, Macite Palpites, para mais um dia de palpites esportivo. E para este domingo, dia 12 de março, temos o campeonato ucraniano, onde temos a equipe do Kryubas enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kryubas, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, ela venceu 4 e empatou uma. No atual momento do campeonato ucraniano, a equipe do Kryubas é a 7ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk é a 2ª colocada com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto, fora. Shakhtar Donetsk para vencer ou partida acima de 2,5. Copa da Escócia, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Hearts. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu uma. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Rangers é a 1ª colocada. Já a equipe do Hearts, da 2ª divisão do campeonato escocês, é a 7ª colocada e tem 35 pontos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Rangers e apenas um empate. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Mallorca é a 10ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a 4ª colocada com 44 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Superliga da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Adana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Adana, ela venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Trabzonspor é a 6ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Adana é a 4ª colocada com 42 pontos ganhos. Nos últimos 4 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor e 2 vitórias também para a equipe do Adana. Melhor opção para esse confronto, casa. Trabzonspor para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Heerenveen enfrentando a equipe do Ajax. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Heerenveen, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Heerenveen é a 9ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Ajax é a 3ª colocada com 52 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse confronto, fora. Ajax para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Fulham enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Fulham é a 8ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Arsenal é a 1ª colocada com 63 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse confronto, fora. Arsenal para vencer. Ainda na Premier League, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Southampton, ela perdeu 3 e venceu 2.
No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester United é a terceira colocada, com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Southampton é a 20ª colocada, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester United e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa, Manchester United para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Cremonese enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela Cremonese, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela empatou 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram por 2 vezes e houve 2 vitórias para a equipe da Fiorentina. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Cremonese é a 19ª colocada, com 12 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina é a 12ª colocada, com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Fiorentina para vencer. Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Horsens enfrentando a equipe do Copenhague. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Horsens, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhague, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato dinamarquês, a equipe do Horsens é a 10ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Copenhague é a 2ª colocada, com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Horsens e 3 vitórias para a equipe do Copenhague. Melhor opção para esse confronto, fora, Copenhague para vencer. Na Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Sevilha enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Sevilha é a 17ª colocada, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Almeria é a 18ª colocada, também com 25 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 4 vitórias ficou para a equipe do Sevilha e 1 vitória para a equipe do Almeria. Melhor opção para esse novo confronto, casa, Sevilha para vencer. No campeonato holandês, temos a equipe do PSV enfrentando a equipe do Cambuur. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cambuur, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do PSV é a 4ª colocada, com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Cambuur é a 18ª colocada, com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do PSV e 1 vitória para a equipe do Cambuur. Melhores opções para esse confronto, casa, PSV para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato alemão, a famosa Bundesliga, temos a equipe do Werder Bremen enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Werder Bremen é a 11ª colocada, com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Bayer Leverkusen é a 9ª colocada, com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 empates e 1 vitória para a equipe do Bayer Leverkusen. Diante de todo esse histórico, melhor opção para esse confronto, empate fora. Bayer Leverkusen para vencer ou partida terminando empatada. Na Liga da Grécia, temos a equipe do AEK enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato da Grécia, a equipe do AEK é a 1ª colocada, com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a 3ª colocada, com 53 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do AEK, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Olympiacos.
Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Continuando ainda no campeonato grego, temos a equipe do Volos enfrentando a equipe do PAOK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volos, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato da Grécia, a equipe do Volos é a quinta colocada com 39 pontos ganhos. A equipe do PAOK é a quarta colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do PAOK. Melhor opção para esse confronto, fora. PAOK para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Roma enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Roma é a quarta colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Sassuolo é a 13ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve apenas uma vitória para a equipe da Roma e 4 empates. Diante de toda essa análise, melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. A Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Villarreal é a sexta colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis é a quinta colocada com 41 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que 2 vitórias ficou para a equipe do Villarreal, um empate e 2 vitórias também para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Marítimo enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marítimo, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato português, a equipe do Marítimo é a 16ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica é a primeira colocada com 62 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse confronto, fora. Benfica para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Strasbourg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Strasbourg, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Marseille é a segunda colocada com 55 pontos ganhos. Já a equipe do Strasbourg é a 17ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Marseille e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa, Olympique de Marseille para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe da Sampdoria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Sampdoria, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Juventus é a 8ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe da Sampdoria é a 20ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Juventus, um empate e 1 vitória para a equipe da Sampdoria. Melhor opção para esse confronto, casa, Juventus para vencer. Campeonato Espanhol, a La Liga, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela perdeu 2 e venceu 3.
No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Atlético de Bilbao é a nona colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona é a primeira colocada com 62 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atlético de Bilbao, um empate e 3 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, fora Barcelona para vencer. Da Primeira Liga de Portugal, o Campeonato Português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Boa Vista. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Sporting é a quarta colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Boa Vista é a nona colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sport e 1 vitória para a equipe do Boa Vista. Melhor opção para esse confronto, casa, Sporting para vencer. Agora fique com nossos bilhetes prontos e com as seguintes sugestões.